Toda vez que você abre um livro, algo invisível acontece dentro da sua mente. Milhões de conexões neurais começaram a trabalhar ao mesmo tempo. Áreas inteiras do cérebro se ativam, criando imagens, emoções, memórias e também interpretações. E o mais impressionante é que cientistas descobriram que a leitura pode literalmente modificar o funcionamento do cérebro humano. Ler não muda apenas aquilo que você sabe. A leitura pode mudar a forma como você pensa, sente emoções, interpreta o mundo e até como entende outras pessoas. Mas existe um detalhe curioso: o cérebro humano não nasceu preparado para ler. Diferente da fala, a leitura é uma habilidade artificial, criada recentemente na história da humanidade. Isso significa que nosso cérebro precisou se adaptar para conseguir transformar símbolos em linguagens, ideias e também em imaginação. E talvez seja justamente por isso que a leitura tem um impacto tão poderoso sobre a mente humana. Hoje, você vai entender como os livros alteram o cérebro, porque a leitura ativa regiões impressionantes da mente e como o mundo moderno está mudando nossa capacidade de concentração. Durante praticamente toda a história da humanidade, os seres humanos viveram sem livros, sem alfabetização e também sem a escrita. A linguagem falada existe há dezenas de milhares de anos, mas a escrita surgiu há relativamente pouco tempo. Em termos evolutivos, isso praticamente aconteceu ontem. O problema é que a evolução humana não teve tempo suficiente para criar uma área específica do cérebro dedicada exclusivamente à leitura. Então, quando aprendemos a ler, o nosso cérebro faz algo impressionante. Ele reaproveita regiões que originalmente serviam para outras funções. Partes responsáveis pelo reconhecimento visual, a linguagem, memória e a associação de símbolos começam a trabalhar juntas. O cérebro literalmente cria novos caminhos neurais para transformar letras em significado. Isso significa que a leitura não é automática. Ela é uma construção complexa que exige treinamento constante. E talvez seja exatamente isso que torna a leitura tão poderosa. Quanto mais uma pessoa lê, mais essas conexões são fortalecidas. É como um exercício invisível acontecendo o tempo todo dentro da nossa mente. Quando alguém começa a ler, várias regiões cerebrais entram em atividade simultaneamente. Os olhos capturam símbolos, o cérebro identifica palavras, associa significados, ativa memórias e cria interpretações em questão de milissegundos. Mas o mais fascinante é que o cérebro não apenas entende palavras, ele simula experiências. Quando você lê uma frase comum, o cheiro de café tomou conta da sala. O cérebro pode ativar áreas relacionadas ao olfato. Quando o personagem corre, regiões ligadas ao movimento também podem apresentar atividade. E quando uma história descreve emoções fortes, o cérebro reage como se estivesse vivendo parte daquilo. E isso significa que a leitura é muito mais do que observar letras em uma página. Ler é uma espécie de simulação mental extremamente sofisticada. É por isso que os livros conseguem provocar medo, ansiedade, tristeza, felicidade e até mesmo lágrimas. O cérebro humano frequentemente reage às histórias como se elas fossem experiências reais. Existe outra descoberta extremamente interessante sobre a leitura. Livros podem influenciar nossa capacidade de entender emoções humanas. Pesquisas indicam que as pessoas que leem com frequência, principalmente ficção, tendem a desenvolver maior empatia. Isso acontece porque, ao acompanhar personagens, o cérebro pratica constantemente a interpretação de pensamentos, sentimentos e também de perspectivas diferentes. Durante uma leitura, você pode experimentar a visão de um mundo de alguém completamente diferente do seu. Um personagem pode viver em uma outra época, outro país ou frequentar situações que você jamais viveu pessoalmente. Mesmo assim, o cérebro tenta compreender aquela experiência. Na prática, a leitura funciona como um treinamento emocional invisível. Você sente medo junto com o personagem, sofre perdas, cria vínculos, compartilha emoções e aos poucos sua mente se torna mais preparada para interpretar sentimentos humanos no mundo real. Talvez seja por isso que os livros conseguem marcar pessoas profundamente. Algumas histórias não mudam apenas opiniões, elas mudam a forma como enxergamos a vida. Mas enquanto a leitura exige concentração profunda, o mundo moderno parece caminhar na direção oposta. Hoje, grande parte das pessoas vive cercada por vídeos curtos, notificações, rolagem infinita e excesso de estímulos rápidos. As redes sociais disputam a atenção a cada segundo e o cérebro começa a se acostumar com recompensas imediatas. Isso afeta diretamente nossa capacidade de leitura.
Muitas pessoas percebem que já não conseguem permanecer muito tempo lendo sem pegar no celular ou se distrair. Isso não acontece por acaso. O cérebro se adapta aos estímulos que recebe diariamente. Conteúdos rápidos treinam a mente para buscar novidade constante. Já a leitura trabalha exatamente ao contrário. Paciência, foco prolongado e também imaginação contínua. Por isso, ler um livro atualmente se tornou quase que um exercício de resistência mental. Enquanto vídeos entregam imagens prontas, a leitura obriga o cérebro a construir cenários inteiros sozinho. É um processo mais lento, porém, muito mais profundo cognitivamente falando. E talvez seja justamente essa profundidade que esteja desaparecendo cada vez mais no mundo digital. Com o passar dos anos, a leitura começa a produzir efeitos que vão muito além da imaginação. Pessoas que leem com frequência geralmente desenvolvem vocabulário maior, interpretação mais refinada, maior capacidade crítica e também um repertório cultural mais amplo. Mas talvez o efeito mais interessante seja invisível. Livros influenciam pensamentos, comportamentos e até a nossa personalidade. Ideias absorvidas durante anos acabam moldando a forma como enxergamos política, relacionamentos, moralidade, medo, sucesso e até mesmo a felicidade. Cada livro deixa pequenas marcas na mente humana. Algumas leituras passam rapidamente, outras permanecem por décadas, e existem livros capazes de mudar completamente a trajetória de uma pessoa. Talvez porque ler seja, no fundo, permitir que outras mentes conversem diretamente com a sua. E quanto mais perspectivas diferentes alguém conhece, maior se torna a sua capacidade de compreender o mundo. Toda vez que alguém abre um livro, algo extraordinário acontece silenciosamente dentro do nosso cérebro. Novas conexões neurais se fortalecem, emoções são simuladas, ideias começam a surgir, e aos poucos a mente vai sendo transformada. Talvez a leitura não mude apenas aquilo que você sabe, talvez ela mude quem você é. Em uma época dominada por distrações rápidas e excesso de estímulos, talvez ler tenha se tornado mais importante do que nunca, porque enquanto o mundo tenta acelerar a nossa atenção, os livros ainda conseguem fazer algo raro, nos obrigar a pensar profundamente. Você ainda consegue passar horas lendo sem pegar no celular? E qual o último livro que marcou a sua vida? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.